Oi, gente, começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje uma convidada pra lá de especial, cantora, atriz, a nossa querida Laila Garran. Tudo bom? Tudo bem. E você? Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E eu sempre pergunto também para as pessoas, assim, sua primeira lembrança, memória, na infância com trabalho. Você já trabalhava, já começou ali com 5 anos no palco, né? Na verdade, nem considero trabalho, né? Minha mãe é jornalista cultural. Hoje em dia ela é aposentada, né? Foi professora de comunicação da Faculdade de Comunicação, professora de jornalismo da Universidade Federal. Mas ela trabalhava com jornalismo cultural, produção, produzia um grupo de dança, enfim. Então eu sempre tive contato com artistas. E aí tinha uma peça onde tinha uma criança nessa peça que precisou ser substituída, essa atriz, que era Joana. E aí eu entrei para substituí-la, assim, eu tinha 5 anos de idade. Mas eu adorei aquilo, né? E aí com 11 anos é que eu... Então fiz essa peça e com 5 anos, tenho uma memória, assim, uns flashes. Mas aí a partir dos 11, eu fui fazendo sempre cursos de teatro, mas para me integrar, né? Que eu era filha única, eu ficava muito sozinha. E aí minha mãe me colocou para fazer esses cursos, aí desde os 11, aí nunca mais eu parei. Dizem que isso, que questão de filho único, ele tem que brincar ali, então ele cria aquele universo de diálogo com ele mesmo, não tem isso? Você criava os personagens. Eu não tinha muito isso de brincar com bonecos pequenos. Era uma coisa que já tinha me chamado a atenção. Eu não tinha... Minha mãe era contra esse negócio de Barbie, dessas coisas de capitalismo em cima dos brinquedos infantis. Ela não... Só fui ter uma Barbie porque ganhei de presente de outra pessoa muito mais tarde. Mas independente disso, ou Playmobil, sei lá o quê, bonecos pequenos, eu não tinha muito isso. As minhas encenações e brincadeiras de imaginação e historinhas eram sempre usando o meu corpo, em mim mesma. Eu tinha uma boneca, mas era um bebê. Então, eu era a mãe da boneca. Então, eu sempre atuei nisso. Mas eu não contava a história, eu fazia os próprios personagens, né? Então, não sei se isso... Acho que isso ajuda, sim, na imaginação. Mas acho que quando você tem irmão também, vocês desenvolvem juntos ali a imaginação, né? E vai inventando. É uma coisa, acho que de toda criança, né? Essa coisa de ter um mundo imaginário e acreditar naquilo. Tem a ver com o trabalho do ator, né? Eu fico imaginando assim, você... Então, a sua memória já era no palco, mas outras coisas que te marcaram, assim, música... o que te marcava na infância, né, em relação à arte? Eu acho que era isso, assim. De primeiro ir assistir muita coisa que minha mãe me levava para assistir, né? Tinha um circo lá em Salvador chamado Circo Troca de Segredos. Eu nasci em Salvador, né? E vivi em Salvador até meus 24 anos. Tinha um Circo Troca de Segredos, então eu via muita coisa de lá, eu fazia aula de dança. Mas dentro de casa, que me lembrava a arte, minha mãe sempre ouvia muita música brasileira, e eu ouvia também música clássica, algumas músicas instrumentais, mas eu via muita música brasileira. Então, assim, fim de semana eu botava música alta. E também tinha uns amigos que tocavam muito violão, também nas noitadas, né? Nos encontros. E eu sempre convivi, também filha única, não sei o que, convivia com os adultos também ali. Mas eu acho que essa música da minha mãe, que ela ouvia, entrava muito, assim, em mim. As peças que eu assistia, acho que é isso. Fundamentalmente. Então, e novela. Novela. E via novela. Via novela. Mas isso pequeno ou já adolescente? Ai, meu Deus. Novela, você diz? Música desde sempre. Que você falou ali 11 anos. 11 anos que eu comecei a fazer teatro, né? Mas música desde sempre, minha mãe sempre. Minha mãe tocava violão, mas eu não cheguei a ver minha mãe tocando violão. Mas quando meu pai conheceu minha mãe tocava, assim, brincando, né? Mas eu acho que novela mais adolescente. Mas via criança também. Minha mãe não censurava muitas coisas pra mim, não, assim. Então tinha aquele acesso ali à arte, né? A interpretação. Sim, tinha. Minha mãe fez uma figuração num filme de Nelson Pereira dos Santos, Tenda dos Milagres. Ela fez uma prostituta.
E Olha. então ela sempre teve, né, contato com todas essas pessoas, e entrevistou Maria Bethânia, não sei o quê. Então eu sempre tive nesse meio. Na minha casa vivia cheia de artista, de jornalista, de maconheiro, de homossexual, de bissexual. Era um mundo bem. Minha família não era Era o mundo, né? convencional, O né? mundo. Bem mais próximo dos marginalizados. E ainda mais que a gente vive, falando também desse momento, né? A gente viveu esse desgoverno, essa coisa de que a gente, de afastar o outro, de tirar o sonho, né? A gente vive agora a vitória da esperança, né? Como é que você enxerga esse momento? Esse momento exato é de esperança, mas é uma esperança para mim com o pé muito no chão, assim. Eu até estava falando que talvez se o Lula tivesse ganhado no primeiro turno, a gente saberia, claro, tudo que a gente passou nesses 4 anos, mas a gente não tinha noção, né? A gente sabia que o Brasil estava dividido, mas não tanto, assim. Então, acho que, para mim, me deu um engajamento e uma participação que eu não tinha tido em 2018, talvez por estar chocada, talvez por achar que não podia fazer nada. Eu também nem sei se o que eu fiz serviu para alguma coisa ou não, mas eu não fiquei parada. E eu senti, mas isso é muito pessoal, posso estar errado, senti as pessoas um pouco mais unidas, assim. Então, eu tenho esperança, mas eu tô realista, eu acho que não é uma coisa fácil. Eu não consigo ver ainda como é que a gente vai conseguir se unir, porque existe uma questão aí que é muito maior que a gente, que é a questão da rede social e do fim da verdade, né? E do algoritmo, porque o seu algoritmo faz com que você veja, a gente passa mais da metade da vida na rede social, o seu algoritmo faz com que você só veja as coisas que concordam com o que você já pensa, você já não sabe mais o que é verdade e o que é que não é, então assim, não é que todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista, mas como é que eu posso conseguir conversar com essa pessoa? Eu tenho uma fã, por exemplo, que a gente conversa sobre isso. Eu falei, e eu não consegui conversar com ela direito, porque ela acredita no oposto. Ela fala que o Lula tem discursos de ódio, mas eu falei assim, mas onde você viu isso? Ela acha que a esquerda é ditadora. Ela acha que as coisas terríveis que o Bolsonaro não fez durante a pandemia e fez foi só porque uma pandemia ninguém está preparado para ver. E eu, como eu vi em alguns lugares, é uma questão emocional tudo isso, né? Não é uma disputa de ideologias, de teorias. Bate no emocional, parece que bate diretamente nos nossos traumas. Então, ela me fala isso e na hora eu fico nervosa, não sei como chegar. E fora isso, é isso, eu falo uma coisa, não, isso é mentira. Não, mas isso que você viu é fake. Então, onde é que a gente vai... Deus vai reencarnar e dizer, não, isso é verdade, isso é mentira. A gente tá... Então, não sei ainda como é que a gente vai se unir. E não sei como é, mas o que eu sei é que eu não quero. E aí a gente tá todo refletindo sobre essa coisa de Lula ganhou as eleições, e aí tem uns vídeos que eu acho que sempre através da arte, através do humor, vamos dar risada de tudo isso, sim, vamos criticar, a arte é pra gente questionar as coisas, mas fazer discurso de ódio no outro sentido, isso eu não quero, porque a gente não tá dizendo que o amor venceu o ódio, então não é bem... Como é que a gente vai acolher? E eu não sei ainda como. Porque a gente passou por um período onde a gente se afastou muito, a questão da pandemia, né? Ali onde todo mundo teve que ficar recluso, de certa forma, cada um sem entender, e as redes sociais tomaram essa força, e elas vêm com essa força e, como você diz, com mensagens, com uma coisa e ela ganha uma força e ganha uma mensagem que não é verdade. Então a pessoa toma aquilo ali que cresceu, onde ela buscou a fonte de notícia, e essa fonte de notícia traz para ela um mundo que não existe, né? Que é esse mundo desse fake news, essas mensagens. Então, fica essa reflexão, como é que a gente vai conseguir conectar as pessoas? Como é que a gente vai conseguir
fazer com que a pessoa busque checar a notícia, né? É. E como é que a minha liberdade não ameaça a sua, né? O fato de eu ter uma família não convencional, eu posso casar com uma mulher e ter um filho com ela, isso não ameaça a sua família que você quer ter dentro dos padrões, né? Assim, são coisas muito absurdas que as pessoas estão acreditando, tipo uma madeira de piroca, é um negócio meio... Então, mas como é que a gente chega nisso, né? Porque eu não quero viver só na minha bolha. E eu não sei, porque quando a gente vê o resto do mundo todo tá assim. E então eu não sei. E aí tem aquele documentário da Netflix, o Dilema das Redes Sociais. Uhum. É assustador, né? Chega um momento de uma guerra civil, assim, das pessoas brigando na rua e a gente vive isso aqui, né? Mas algumas coisas eu acho que a gente pode frear, né? Acho que as armas a gente não tem como liberar isso, gente. Senão isso é o fim. Isso a gente vai se matar, vai morrer. Enfim, não sei. Eu tô com esperança, porque acho que é um grande passo, mas eu tô realista. Diante de tudo isso, assim, eu conversei com a Verônica, e ela fez a peça da Elis, e tem um momento ali da... Elis não, Da porque você Elsa? tá aqui na minha frente, é da Elsa. Da Elsa. E aí, fala assim, eu não porto arma, porta-voz. Então a gente precisa ter voz, a nossa voz vai... Então eu acho que a arte vai ser, e foi durante a pandemia ali, aquele processo, né? Essa voz, né? Então, nos trabalhos, você enxerga que tem algo forte que vai fazer essa reconstrução através da arte também? Olha, primeiro, eu acho que sim, porque eu acho que a gente não aprende, se a gente for pensar, né? A gente não deixa de fazer uma coisa só porque a mãe da gente falou, não faça isso. Eu acho que dizem que a gente aprende mais com os exemplos. Então, o exemplo dos pais você acaba imitando. Tanto é que a gente vai vendo depois quantas coisas a gente tenta se desvencilhar e você tem hábitos e comportamentos viciados daquela sua criação. E é muito a partir dos exemplos. E uma outra forma que eu acho que de você aprender as coisas é através da arte, né? Quando você vê... É o princípio da contação de história. Você ouve... A gente tem muitos ensinamentos que são passados pelos mitos. Você ouve, para aprender uma lição de moral, uma mensagem, olha, você conhece o mito da... deixa eu me lembrar agora. Enfim, eu sou de Candomblé, né? Então tem uns mitos dos orixás. Então você aprende que, sei lá, Oxum fez Obá cortar a própria orelha. Então, através da história e da arte, você aprende. Então, por exemplo, eu acho muito mais fácil alguém deixar de... Não porte arma, não, porque isso é perigoso. Você pode estar num momento de raiva, você pode dar um tiro em alguém, não. Eu acho muito mais fácil você convencer alguém disso, que ele vendo um filme e se identificando totalmente com o personagem, sofrendo junto com esse personagem, e aí ele vai, sem precisar sofrer na vida, ele vai, através da identificação com esse personagem, ele vai sofrer tudo aquilo e ele vai aprender, aquilo vai causar um insight. Eu acho que isso é mais poderoso do que eu fazer um discurso, ou também do que eu fazer uma peça de teatro que bota o dedo na cara, você é fascista, você não sei o que lá, você... Porque isso é a minha opinião. Porque só que... Então, eu acho que a arte e a cultura... Então, a gente tem a música que pode entrar... Porque não entra só através do intelecto, entra pelas sensações e realmente transforma e cura. Não sei se muda o mundo, mas cura os indivíduos. Porém, para isso precisa que as pessoas tenham acesso. Esse acesso tem a ver com... Enfim, a gente tem várias etapas até chegar lá, né? Tem muita gente com fome, tem muita gente sem acesso à educação e cultura. Cultura e educação junto. Então, tem essa parte... que eu acho que enquanto a cultura e a arte não estiver dentro da cesta básica do ser humano, porque a gente
A gente não só come, faz cocô e dorme e transa e procria, né? A gente precisa de abstração, a gente precisa de simbolização, tem outras camadas que precisam se nutrir também. Então, e tem um outro acesso que não é só por causa dessa questão da miséria e de falta de acesso dos mais pobres, que é acesso de uma classe média que simplesmente não tem interesse e não tem sensibilização a isso, que como é que a pessoa, assim, todo mundo liga o rádio e ouve a música, todo mundo liga a TV e vê série, né? Mas a pessoa não tem consciência de que tudo isso é arte, de que ela precisa disso. Então aí tem essa demonização do artista e tem também as prioridades das pessoas. Elas querem, parece que eu quero comprar um carro, ter uma namorada, fazer chapinha no cabelo, ficar magro e não sei o quê. Mas não vai ao teatro porque não tem esse hábito, porque nunca não aprendeu a apreciar isso, não tem esse prazer. Então, eu não sei. Eu acho que a arte e a cultura tem que realmente entrar na vida das pessoas como uma das coisas básicas e dos que já têm acesso, que podem ter acesso, que entenda, que tenha consciência da necessidade disso. Eu acho que tem uma frase que tem no conto de Clarice Lispector, que é do Mineirinho, que a gente colocou no espetáculo, que é assim: existe uma coisa em mim que faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é ter sede. Então, não basta para você dar, oferecer alguma coisa a alguém, ser solidário, não é porque você tem. É porque você tem empatia, compaixão. Você sabe se colocar no lugar do outro e aí você compartilha. E a arte faz você se colocar no lugar do outro. Então, não é só porque eu não tenho uma arma na mão que eu não mato alguém. Eu não mato alguém porque eu tenho consciência, porque eu tenho amor ao próximo, porque eu tenho princípios, porque eu tenho valores. E é isso que te impede de matar alguém. Valores. Então, o que te dá valor? A sua família, o seu pai, a sua mãe, que podem ser 2 mulheres, 2 homens, 2 trans, os princípios humanos. É a sua escola. E é a arte, as coisas que você se nutre, você aprende com isso. Então, não é só por leis, proibições, prisões, policiamento. É por essa sensibilização. Então, essa resposta longa é porque eu estou pensando ao mesmo tempo em que eu estou falando com você. Acho sim que a arte vai ter um papel fundamental. Mas não no sentido panfletário de botar o dedo na cara e tratar como inimigo, mas indo por dentro, entrando na educação de cada um. É assim, eu quero convencer essa minha fã. Ela disse, o seu lado ganhou. Eu falei, não. Ela falou, parabéns, seu lado ganhou. Eu falei assim, todos nós ganhamos, você vai ver isso. Ainda mais que ela é negra, com traços indígenas, homossexual e atriz. Eu falo, bicho, como pode? Mas eu tenho certeza que ela vai ganhar com isso. Ela não está vivendo disso. Uhum. Ela vive de outra coisa. Mas mesmo a microempresa dela vai ganhar. Mesmo que ela fosse do agronegócio, vai. É uma visão mais profunda, né? Que é assim, não é do lead ali, do textinho que chegou no WhatsApp. Mas você falou uma coisa muito forte também, da sua fé. Você fez a mãe de Divaldo no filme. E eu imagino, assim, que também a questão da religiosidade, né? Da questão da fé. Como é que você enxerga isso também? Isso também é colocado, assim, a fé do outro também, ela é diminuída, ela como se ela não existisse. Como tirar a esperança, tirar a arte, tirar a fé da pessoa, né? Então, você que fez um trabalho tão forte, né? Dessa figura do Divaldo que rompe a barreira da religião pelo trabalho social, pelo Sim. trabalho. Então, como é que você enxerga isso? Rompe a barreira da religião e da política, né?
porque, não sei, ele recebeu até uma medalha do Bolsonaro, mas Divaldo é um homem que eu respeito muito pelo trabalho social dele. E o trabalho da Mansão do Caminho é realmente lindo, assim. Eu fui lá visitar e sei, por exemplo, não sei profundamente tudo, né? Mas eu fui conhecê-lo, já que eu fiz a mãe dele no filme. Eu gosto de várias coisas da religião espírita, principalmente essa coisa dessa ajuda e desse compartilhar, né? Ao próximo. E na Mansão do Caminho tem uma coisa do parto humanizado, que eu não sei exatamente como chama, mas tem todo um sistema lá que é de ponta, assim, de alta tecnologia. Não é porque é caridade, que é assim, não tem aí o serviço para os pobres, pode ser de qualquer jeito. Não é uma coisa assim, é uma coisa de ponta, assim, de uma humano e de tecnologia e de ciência mesmo. Então, assim, é de muita qualidade. Eu fiquei encantada. E ele é um homem muito especial. E é isso, eu acho que tá tudo misturado aí, né? E tem uma coisa do Estado laico que não está sendo respeitado, né? E eu sou de candomblé desde criança, mas sou também ecumênica, assim, eu acredito em muitas coisas. E às vezes não acredito em nada também. Mas a gente vê, mas a gente recebe, te acompanhando e vendo os seus trabalhos, uma força, não só na voz, mas uma força de expressão. Eu vi que você estudou mímica. Sim. E como é que surgiu essa questão de você, ali na faculdade, ir para esse lado? Isso também trouxe muita força para o seu trabalho, na construção dos personagens que você faz? Sim. A mímica, eu estudei a mímica corporal dramática, que é diferente da mímica que é mais conhecida, que é a pantomima de Marcel Marceau, de Denise Stoklos, que é aquela da ilusão do objeto, né? Na pantomima, o mais importante é a ilusão do objeto, é você ver um objeto que não existe. Na mímica corporal dramática, que foi criada pelo Etienne Decroux, ele é a mímica moderna. Então é mais importante o que aquele suposto objeto provoca no seu corpo de luta, de conflito, mais importante do que o objeto em si, do que a ilusão do objeto. Foi antes da faculdade, na verdade. Eu tive a sorte de ter uma professora, Nádia Turenko, que morreu de linfoma. Não sei quantos anos já que Nádia morreu. Nádia foi estudar Acho que foi 2016. 2016? Ela estava fazendo gota d'água em São Paulo, na FAP, 2016, segundo semestre, isso mesmo. E aí, Nádia foi estudar mímica na Escola de Mímica de Paris, que é hoje em dia em Londres, com os assistentes de Etienne Decroux. E eu não conhecia a Nádia, sou mais nova do que ela. E ela, quando eu tinha 16 anos, ela voltou da França e foi dar um curso. E foi uma época onde eu tinha acabado de descobrir Eugênio Barba, o teatro, o Odin Theatret, que é uma companhia da Dinamarca, de um teatro que eles chamam de terceiro teatro, que enfim, tem a antropologia teatral, que estuda todos os princípios, que é de Eugênio Barba, é de uma linha mais de Grotowski, que é um teatro não naturalista, que a antropologia teatral estuda todos os princípios de todos os teatros orientais e danças orientais, para ver os princípios que fazem parte, que são comuns a todos esses teatros e essas técnicas dos atores e bailarinos. E aí eu tive a sorte de... Eugênio Barba foi lançar esses livros na Bahia, e minha mãe era muito amiga de Aninha Franco, que é uma dramaturga que tem lá na Bahia, e ela era praticamente minha tia. Eu conheci Eugênio Barba, e tive essa sorte, eu tinha 15 anos, e comecei a ler todos esses livros de antropologia teatral, e porque eu conhecia era Stanislavski, não sei o que eu estudava no teatro amador, isso tudo com 15 anos ainda. E aí eu comecei a ler, e Eugênio Barba falou assim, a única técnica do Ocidente que tem esses mesmos princípios, não é codificado, mas que tem esses mesmos princípios,
é a mímica corporal dramática. Aí eu falei, nossa, que incrível, eu vi aquelas fotos de Decru, não sei o quê. Quando eu vejo, um dia eu abro o jornal, Nádia estava voltando de Paris e dando um workshop. Eu me apaixonei por aquilo. Porque eu tinha feito dança, né? Só assim. E eu me apaixonei porque era o conflito no corpo. E aí eu estudei isso por 6 anos da minha vida. Não foi na faculdade. Na faculdade eu até fiz em um semestre, porque acabou entrando na grade, porque veio outro professor, George Mascarenhas também, que tinha se formado aí já em Londres. Então a minha formação é essa, assim. Ela me acompanhou durante 6 anos, assim, toda semana. Então eu improvisava toda semana para ela, assim, ir para George. Então é o acompanhamento. Porque na faculdade eu fiz UFBA, né? Mas você tá cada semestre com um professor diferente. Mas com ela me conhecia, assim, profundamente. E tinha um olhar muito generoso para mim. Eu acredito que essa força dela na construção com você, né, da sua história, está sempre presente, né? Porque as personagens que você fez, elas são fortes também, até na hora de começar a abrir a voz. E em que momento que você também pegou assim, vou me expressar também através do canto, né? Que você falou assim, o canto eu também posso aqui. Porque você estava ali estudando teatro, fazendo Sim. a mímica dramática, então uma coisa muito gestual. E que momento você falou assim, o canto também? Foi antes da mímica. Lá na Bahia, no Brasil, né? A gente é muito musical. Na Bahia a gente também é muito. Então, assim, as peças de teatro da Bahia, pelo menos quase todas que eu assistia e fazia no Teatro Amador, que eu fazia lá na Via Magia, que é uma escola de crianças que tinha também grupos de teatro, toda peça tinha música. Então a gente cantava lá sempre. Aí teve uma peça que eu fiz que era... Ah, não, foi antes... Né? A Bruta Flor do Querer, que eram músicas de Caetano Veloso e todos improvisam sobre Romeu e Julieta. A gente improvisava Romeu em cima, Julieta Com embaixo. Caetano Veloso. Com letra de Caetano Veloso. E a gente cantava. Mas acho que era tudo a capela. E ali é que eu percebi. Eu falei assim, achava que todo mundo cantava igual. E eu percebi que eu pegava rápido as melodias, segurava as coisas. Comecei a ver que eu segurava mais, assim. Tinha uma facilidade. Aí eu entrei no coral da escola mesmo, né, de 2º grau. E aí vi também que... Eu falei, nossa, tem um prazer muito grande aqui em fazer isso. E aí fui estudar. Fiz o curso básico de canto lírico lá na universidade. Tenho muita gratidão pela Universidade Federal, que tinha uns cursos de extensão, que eram um valor super acessível, né? Que minha mãe podia pagar e que muita gente da comunidade, assim, com bem menos condições, podia pagar também. Então, a universidade realmente... Foi também por causa da universidade que eu conheci o grupo Lume de teatro, o grupo Odin, assim... Por causa dessas coisas de extensão e de pesquisa, né? Que eles também fazem para a comunidade, independente de quem está na graduação e na pós. E aí eu fui estudar isso. Aí estudei em paralelo. Então eu comecei com 13 anos. Com 12 eu cantava nas peças amadoras. Com 13 eu entrei no coral. No 14 entrei no coral da universidade. E 15 fazia coral infanto-juvenil. E aula particular de canto lírico. Por aí. Aí eu fico imaginando assim, daquela menina que construía, que tinha a boneca, para chegar no palco. Em que momento que você olhou assim e falou assim, nossa, isso aqui é a minha profissão, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui, eu sou operária disso aqui, eu exerço a arte. Porque às vezes pode passar para algumas pessoas a dificuldade, o momento de que... Né, da incerteza, mas tem uma hora que você fala assim, não, estou realizada. Não é que assim fez grandes peças, não, estou fazendo o meu ofício, o ofício que eu escolhi. Eu acho que a gente tem isso, para cada um é diferente, tem vários momentos diferentes, né? São pactos diferentes. Tem às vezes a descoberta de um dom, de um prazer, aí tem um momento onde você tem um reconhecimento e vê que aquilo não faz sentido não só para você, mas faz sentido para quem assiste também. Tem um momento de um reconhecimento de prêmio, tem um momento... Enfim, cada hora é um. Eu acho que eu tenho... O dia que eu decidi ser atriz, eu não me lembro, porque já era. Sempre fez parte, né? Aí teve um dia que...
acho que eu tinha uns 15, uns 14, uns 15 anos. E aí o diretor dessa peça, que era Romeu e Julieta Caetano, que era outra versão daquele negócio, mas já com 15 anos, ele falou: eu quero que você entre e cante a música O Ciúme a capela. Eu falei: gente, mas vai parar a peça e só vai entrar eu e cantando isso? Eu achei maravilhoso ele falar isso, mas eu falei, fiquei com medo. Falei, as pessoas vão dormir, sei lá. Aí eu fui, entrava de branco e cantava O Ciúme, que é uma peça longuíssima, uma música longuíssima, a capela. Eu vi que eu tinha morrido de medo de fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu amava. E quando eu abri a boca, realmente era um negócio muito mais forte do que eu, maior do que eu. E eu me emocionava e vi também que as pessoas se emocionavam. E eu senti um prazer muito grande. Eu falei assim, gente, eu quero fazer isso pro resto da vida. E isso cantar dentro do teatro, né? Então, eu acho que ali eu percebi essa coisa desse prazer, né? Que é muito grande, assim, muito bom. Tem gente que passa a vida inteira e não acha esse negócio que te faz vibrar assim, né? E aí, mas aí muitas dificuldades passamos, né? Mas daí teve a hora do vestibular, né? Que eu podia ter escolhido estudar canto ou estudar teatro. Eu pensei em fazer ópera em Paris, não sei o quê, porque meu pai é francês. Mas eu escolhi fazer teatro, porque era mais desafiador para mim. Eu não sei, eu não lembro do dia que eu decidi ser atriz. Agora, eu nunca desisti, assim. Eu nunca pensei em desistir. Mas eu já dei aula de francês para poder sustentar meu trabalho no teatro, para poder escolher o que eu ia fazer no teatro. E é no palco onde eu realmente sinto mais essa plenitude. E é na sensação no corpo, é no silêncio que eu sinto entre o palco e a plateia, porque tem uma magia ali na administração do tempo, assim. É muito bonito o que acontece no palco. E é na resposta das pessoas, assim, depois também. Elas falam delas mesmas, assim, depois de passarem por uma experiência. Eu acho muito mais... às vezes fala assim, você arrasou. Aí eu penso, acho que não rolou. Porque não é sobre mim, né? Eu odeio essa frase, não é sobre, porque agora tá na moda esse negócio, não é sobre. Mas normalmente a pessoa fala dela mesma. Aí eu falo, caralho, tem um negócio aqui, que é maior do que nós aqui. E essa construção que você fala que vem da pessoa, veio também no seu trabalho no Rabisco, ali no Beco das Garrafas, que era o repertório era muito vivo pela proximidade do público. Não era assim? Não foi uma construção? Traz essa construção viva pela proximidade, as pessoas estão passando e a música que você sente alterando, vamos colocar essa, vamos colocar... E aí você chega também ali e tem Ney Matogrosso, né, assistindo e dirigindo. Como é que foi isso para você? Isso é demais. Eu conheci Ney porque a gente foi fazer... Eu fiz Elis no teatro. Teve um Criança Esperança que Denis Maluco botou Ney pra cantar com... Ney vivo pra cantar com os atores fazendo Elis, Tim Maia e Cazuza. Só televisão e Criança Esperança. Mas foi maravilhoso. Eu conheci Ney. Aí eu falei assim, gente, eu não tieto ninguém. Mas eu falei, aí não é tietar, isso é outra coisa. Aí eu fiquei lá, fiquei olhando pra cara dele. Tudo bem, Ney, adoro você e tal. E ele lá com aquela cara assim. Aí depois eu me falei assim, Ney te adorou. Eu falei assim, não parecia. Porque eu ligo, oi Ney, tudo bem? Oi Laila. Mas onde... Ele é assim, é esse jeito dele, assim. É o oposto dele no palco. Só que aí por onde eu andava, o povo dizia, não sei que ele nem falou de você, não sei que ela nem falou de você. Eu falei assim, gente, só eu que não sei que ele gostou de mim, né? Porque ele tem esse jeitão. Mas agora eu sei, né? Porque o jeito dele é muito... É uma franqueza linda, é um lidar com o silêncio, assim. Você acaba sendo inteiro também, estando do lado dele, sabe? E aí o Rabisco é isso, a gente ia pro Beco das Garrafas, porque depois de fazer Elise, tiveram uns caras me fazendo uma proposta, vou te lançar como a melhor cantora do Brasil, não sei o que. Eu falei assim, ai, tá pô, não vai dar certo isso. E aí eu falei, não quero não, então vou ali pro Beco das Garrafas, que é bem pequenininho, apesar de ser um lugar muito importante para a história da música brasileira, é um lugar muito informal. Né? Aí eu falei, a gente vai pra lá com a banda, que eu gosto desse negócio de grupo, de companhia. Então juntei com o Rico Viana, que vai estar aqui com você também. Henrique de la Torre, que é um baterista
fenomenal, louco, maravilhoso. E Marcelo Miller, baixista, e a gente ficou criando isso, né? A ideia, claro que a gente queria mudar o repertório toda semana ali, mas foi meio claro que não dava. Mas era essa proximidade com o público mesmo. Ontem mesmo encontrei nosso advogado e falei, eu ia toda semana, eu ia pra lá, levava cada semana uma pessoa. Então é muito gostoso essa coisa de temporada, sabe? E essa proximidade, assim, isso eu tô morrendo de saudade de fazer. Mas eu tô demorando porque eu acho que eu já fiz um rabisco. E acho que, claro, a gente tá sempre em construção. Mas ali foram releituras de músicas muito conhecidas. E de uma geração, que é a geração dos meus pais, e que é a geração que eu tô muito apegada, que nós estamos apegados, e que eu acho que a gente tem muitos artistas da nova geração que estão dizendo outras coisas também. Então é uma coisa minha que eu quero, eu posso ir de novo beber lá, porque eles são os meus pais. Eu sou filha de Milton, de Chico, de Caetano, né, de Gil. Mas eu não posso ser filha para sempre. Então, e aí eu tenho essa relação agora com o Chico César, que é mais, né, de uma outra geração. E agora eu tô muito me perguntando o que é que eu quero falar. E aí eu acho que eu tenho que fazer uma coisa de inéditas. E eu tô demorando pra caramba, por quê? Porque aconteceu do show ficar demorando, ficar sendo ainda pedido muito tempo, veio a pandemia, e agora eu tô atrás de uma coisa solo, mas tô sem... Eu tô, assim, demorando muito, mas porque eu tô escolhendo a dedo. E essa escolha é o quê? Você também, na composição, nas letras que estão chegando, no que você quer falar, essa coisa da... Não, já que são inéditas, agora eu vou mudar, vou falar sobre isso, não quero mais falar sobre isso, quero falar sobre aquilo. Tem isso, assim? Olha, é muito intuitivo. E eu acho que é onde eu sou mais intuitiva. Assim, na vida eu, às vezes, sou muito racional e não... Mas com a música é onde eu sou muito intuitiva. Então, às vezes, a letra não precisa ser de um determinado tema. Primeiro eu tô vendo as músicas que me tocam para depois ver assim, qual é o assunto que tá saindo aí? Você planeja muito. Eu não quero planejar. Eu gostei dessa. É pela sensação, né? E eu sei o que eu não quero fazer, mas eu não tô determinada ainda de um estilo ou de... Eu sei mais o que não me toca do que, por exemplo, eu sempre falo, samba, eu não sou do samba, mas aí gravei um samba com Moisés Marques que eu amei. Ele é muito foda. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Eu acho que tá em mim, né? Não que eu não goste de samba, eu fico achando que eu não sei fazer, sabe? Mas aí sou surpreendida. Então, eu falo, gente, toda regra não adianta. Então, eu tô muito aberta. Isso também é uma dificuldade. Por eu ser atriz, sou muito eclética. Então, às vezes, tenho vontade de cantar na área de ópera, gente. Olha que louca. Não? Mas misturando tudo. Aí Ney vira pra mim e fala, por que não? Ele pega também repertório, mistura tudo, né? Mas é isso, tô nesse momento... fervilhando aqui. E aí, mas você também cantou samba e cantou na série Clara Nunes, você fez... Então, assim, você cantou samba e cantou lindamente. Então... mas ali não sou eu, digamos. Sou eu, mas eu tô fazendo Clara Nunes, né? Então, é repertório também, que já existiu, né? Tem Clara ali... Claro, não é pra imitar totalmente, mas tem sim, eu até mexi um pouquinho no timbre e os gestos e não sei o quê. Fez pra fazer Clara, né? Então é diferente. Essa hora de você cantar sem um personagem na frente, eu me sinto pelada, nua. Que é você ali, você expondo, né? No seu... Mas eu não componho. Você perguntou de composição, né? Eu tenho até um amigo, tem que compor. Já... Eu falo, não, porque como é que eu vou... Eu sou uma intérprete que estou num lugar X, que eu fico achando que eu, como compositora, não vou conseguir fazer uma coisa... digna da intérprete que tem muito mais experiência, né? Eu canto há muito tempo, muito assim, em relação ao tamanho da minha vida, né? Então, como é que eu vou fazer uma... Mas você já rabiscou, já escreveu algo? Já eu tenho uma música com o Renato Luciano, que é da Barca dos Corações Partidos, que chama Vida Doida. E tem uma outra que eu fiz horrível na pandemia, que eu não gosto também, não. Que você não mostrou pra alguém já ou não quis nem mostrar? Eu mostrei pra um amigo meu, intelectual, insuportável, que chama Gil Vicente, da Bahia.
que é professor da universidade, diretor de teatro. E ele fez pouco da minha composição. E ele tá certo. É uma bostinha de autoajuda. Acho que eu tava com problemas mentais da pandemia, né? Nossa, eu tive muito pânico. Teve, né? E aí eu tava... mas não foi de pandemia, não. Acho que foi de alguma dor aí, de separação, de pandemia, não lembro. Alguma tristeza. Colocou através ali e não... Não ficou bonito, não. Foi quando eu tava com Covid, foi isso. Eu tava com Covid isolada. Não ficou interessante, não. Depois eu vou ouvir de novo pra ver. Às vezes revisitar alguma obra nossa, algum trabalho atrás e reformular, às vezes sai alguma coisa interessante. Às vezes quando a gente grava, são os processos, né? A música sabe, é um processo ali da letra até, de ajustar. Você né? compõe? Não. Tô falando de pitaco mesmo, pra Sim, querer mas ouvir. com certeza, é verdade. É que nunca... É como isso, como pintar. Eu não pinto, nunca sai por aí a minha criatividade. Mas pode ser. E você, assim, a gente falou de algoritmo, né? Como é que você recebe coisa nova? Porque a gente, geralmente, quando entra ali pra ouvir num aplicativo a música, a gente já ouve o que a gente gosta. Antigamente tinha um rádio que fazia a gente descobrir coisas novas. Pois é. Como é que hoje você descobre coisas novas, artistas novos? Horrível isso, é difícil. O meu algoritmo, por exemplo, do Spotify, sem querer fazer propaganda, mas fazer propaganda ruim até, porque o meu algoritmo não entendeu nada de mim. Porque tudo que ele me propõe eu acho um saco. Não sei se é porque eu sou o samba do crioulo doido, muito diferente. Tudo que ele propunha pro meu ex-marido, eu adorava a playlist do meu ex-marido. Mas pra mim ele errava tudo. Então eu não sei que negócio é. Não sei se é porque eu ouço Marília Mendonça, Zé Cabaleiro, Mozart. Aí o que eu vou entregar pra ela, né? E aquele... Não é Zé Vaqueiro? Zé Vaqueiro, não. Zé Vaqueiro. Vitor não sei o quê. Que é um rapaz novo. Que eu sou apaixonada do Se For, enfim. Aí eu fico com esses negócios assim. Aí, eu não sei. Não deu certo. A gente só sofrência, como diz, né? Agora eu falei a sofrência, né? Mas eu tenho outras coisas que não gosto de todas, entendeu? E às vezes eu vou fazer pesquisa de personagem. Talvez seja isso. Aí tinha um personagem que eu fiz no filme do Deserto Particular, que aí eu fiz uma playlist dela, não sei o que, com muitas músicas que eu não... Tá aí, essa é uma forma que eu vejo coisas novas que eu não ouviria normalmente. Quando eu tô fazendo pesquisa para personagem, eu faço playlist para personagem, coisa que a personagem gosta de ouvir, que eu nunca ouviria. Foi assim que eu comecei a ouvir Marília Mendonça. Por causa... viagens. Mas eu não sei como é que eu fico sabendo das coisas novas. Eu acho que eu não tô ficando sabendo das coisas novas. Isso é uma crítica que eu tenho a fazer pra mim. O que eu tenho, assim... Eu ouço uma coisa, gosto, aí vou procurar, guardo aquilo, pego no Shazam. Eu tenho um pessoal de Pernambuco que sou louca, que é o pessoal do Reverbo. Que eu acho que eles estão vivos. Parece que de lá pra baixo a gente... Tô exagerando, né? Mas eu acho eles muito... Nossa... Eu me identifico demais. Eles são tudo rasgados, assim, maravilhosos, nus, dramáticos, amorosos, inteiros e não normativos e... são lindos. Então eu fico ouvindo eles muito para procurar as coisas. Mas, eu não uso não, sabe? Essa novidade de não sei o quê, porque uma coisa, eu via muita música dirigindo. E agora eu não dirijo mais. E aí, realmente, isso tá me fazendo falta. E como música é trabalho pra mim, às vezes, quando eu tô cansada, eu não quero ouvir. Porque eu fico me exigindo. Então, o que é que eu tenho que escolher? Que o meu próximo show... Aquilo me pressiona. Aí, às vezes, eu fico um tempo sem ouvir. Enfim, tô contando meus podres todo, hein? Se alguém idealizou que eu era uma organizada pesquisadora. Porque a gente ouve e já fica pensando como... aquilo ali vai funcionar no palco, com o arranjo, com a luz, com o figurino. Né? Gosto desse arranjo, caralho. Até agora eu não fiz o meu arranjo. Mas vem cá, como é que você descobre coisa nova? Me diga aí, me dê um conselho aí. Olha, através de trilha sonora de série de filme. Vou dar um exemplo que me veio aqui. Quando eu vi, antiga e recente, antiga, quando eu vi o filme Deus é Brasileiro, teve um trecho de uma banda que me chamou muita atenção.
Cordel do Fogo Encantado. Aí fui maravilhoso. atrás, e aí você vai descobrindo e vendo, por causa de um trechinho, assim, de um trabalho, você, né, que você ouve ali. Então, trilha sonora de série. Às vezes eu Trilha pego sonora de um série. artista ali que falou, que cantou um trechinho de uma música, aí eu vou atrás desse artista que eu não conhecia. Então, hoje em dia, como não tem rádio, que antigamente ele colocava e vinha, né, da surpresa, então trilha sonora de série, de filme, internacional, nacional, é onde vem a coisa nova pra mim. Mas é isso mesmo, a gente fica, mas também fica preso a um Sim, já restrito. tem uma. Mas você não ouve rádio na internet, não? Não, Eu não tenho ouço essa rádio. coisa. Eu tenho botado podcasts, né, de manhã, que tem uma coisa bem francesa de acordar e ligar o rádio. Uhum. Mas jornalismo, né, assim, de reportagem, não sei o quê. E agora eu tô com essa coisa de podcast. Mas realmente nunca mais ouvi música, assim. É uma Acho que vou coisa que... entrar numas rádios aí pra ficar ouvindo. Às vezes se você tem um aplicativo chamado TuneIn que tem rádios do mundo todo e você... Uma vez eu tava ouvindo rádio da Arábia, assim, aí vem um estilo, vem coisas que fazem você... Uma coisa que não vem como referência. Então, às vezes você entrar em rádios de outros países, assim. Mas a nossa referência nacional mesmo aqui, às vezes fica difícil. A gente fica muito do que já vem, do que já tá... Do que já tá no sucesso, né? do que já tá Mas tem muita viralizando. coisa boa, né? Muita. Eu fui num show do Emicida, que eu sei que não é novo, totalmente novidade. Mas parecia que eu tinha saído de um culto na igreja, assim. E aí tem até uns vitrais, né, no cenário. Eu falo, gente, o que é isso? O que é isso? Que ele me deu uma injeção de vida, assim. Maravilhoso. Você viu o amarelo do... Incrível, né? Incrível, incrível. Então, esse trabalho... É isso, assim. É um trabalho que às vezes vem de um artista que a gente já conhece, que às vezes ele traz alguém ali e que a gente olha quem que ele tá trazendo pra cantar junto. Essas parcerias, né? E você, assim... Então, atualmente, você tá querendo algo de inédito, mas voltando pro teatro, você tá em cartaz... Sim. rodando o país com uma peça. E como é que tá isso? A gente tá rodando com A Hora da Estrela ou O Canto de Macabea. É um musical, é uma adaptação desse livro super conhecido de Clarice Lispector, que é o último livro dela, que é A Hora da Estrela, que tem uma versão pro cinema que é maravilhosa, um filme de Suzana Amaral, com Marcélia Cartacho fazendo Macabea. Divinamente. E aí a gente adaptou André Paes Leme, que é um diretor de teatro daqui maravilhoso, professor da Unirio. E ele tem um trabalho que a gente estava comentando antes do romance em cena, que é uma coisa que a Derbal Freire Filho faz também bastante, que é de encenar o romance, mas sem adaptar ele para a literatura dramática, que é os diálogos, né, entre os personagens. Você fala mesmo em terceira pessoa, como é no romance. Então, ele faz isso muito bem. Ele fez uma adaptação linda do livro, assim. E é musical. Quando eu fui chamada para fazer, foi um projeto de Andréa Alves, que é da Sarau, que é a mesma produtora que produz A Barca, que fez as Elzas, que você entrevistou a Verônica aqui. E ela falou, vamos fazer um musical. Eu falei, não! Imagina, vou fazer coisa horrorosa. Musical de Clarice Lispector. Se eu vou ver, se fizeram um musical de Clarice Lispector. Eu falei, eu não vou assistir essa... Que loucura, gente. Tudo é musical agora. E aí ela, não, vamos. E André tem um olhar artístico muito bom, né? Eu falei, será? Ela, vamos, a gente chama Chico César pra fazer música. Aí ele fala, Chico César aí não vai, né? Aí eu acho que então tá. E André Paes Leme, chama André e chama Chico César, tá bom. E aí estreamos antes da pandemia, ficamos uma semana em cartaz, fechou tudo, paramos, fizemos uma transmissão ao vivo em 2020. E em 2021 a gente começou a circular com máscara, pelo CCBB. E 2022 eu estava fazendo uma série, a gente esperou um pouquinho terminar essa série. Fizemos festival de Curitiba, Porto Alegre, agora a gente fez 2 turnês, pela Porto Seguro e pelo SESI. E aí, agora vamos estrear em São Paulo, né? Mas quando vocês estiverem aqui ouvindo, nós já estaremos em cartaz de quinta a domingo, em São Paulo, no Teatro Vivo,
às 20 horas, quinta, sexta e sábado, e domingo às 18. E é isso, são músicas de Chico César maravilhosas, e é um texto que é uma facada. E ao mesmo tempo, é muito engraçado. Eu tenho que falar isso, porque não fala, não, é Clarice Lispector, Forte, pode ser denso triste, e- forte. Só que Macabé tem um jeito e olímpico, nossa, os personagens, a Cartomante e os outros atores com que eu trabalho, que é Cláudia Ventura, é uma atriz muito boa, assim, de comédia também, e de drama. E Leonardo Midiorin, que tá maravilhoso, que entrou agora no espetáculo. Então, assim, tem momentos muito engraçados. E você sai arrepiado com as músicas, você se emociona, porque não tem jeito, a gente tá falando de empatia, né? Macabé representa todos os invisibilizados da sociedade. É uma mulher nordestina, pobre, que vem morar no Rio de Janeiro. Só que ela tem um jeito tão diferente de tudo, que não é reativo, que tem momentos absurdos, assim, de beleza e de graça, assim. Muito engraçado. E o Chico César, é muito potente. Eu imagino que deva ter ficado... É muita música que vocês receberam dele. Às vezes não deu conta, não sei, Ele mandava 3 por dia, às vezes. Ele brota e fala, você tem uma comunicação direta com as musas, né? É um fluxo ali É um fluxo, não tem... uma entidade que recebe. Exato. E entidade de vários estilos, né? Às vezes tem a sensação que ele psicografa, porque assim, você vê, ele é muito culto, né? Ele tem referências grandes, ele tem um jeito muito próprio de compor. Você vê que é dele ali, a assinatura dele, mas ele tem referências. Então, por isso ele é tão, pra mim, na minha humilde opinião, não sou nenhuma crítica de música, mas ele é bem eclético, assim. Então, pra cada música ele tem uma referência, assim. A gente gravando o disco, a gente gravou o disco da trilha. Ele cantando e eu, e a participação dos outros atores também, mas ele tá dentro do disco também, com a banda. Arranjos de Marcelo Caldi, que é um músico maravilhoso, tá tocando com Bethânia agora. Chico, depois de gravar cada música, falava assim, Clementina de Jesus. E aí, quando você via, ele realmente estava cantando inspirado em Clementina. Aí, cada música, ele tá... Como diz assim, tem religiões de matriz africana, espiritismo também, né? A falange ali dos artistas estão ali acompanhando e totalmente. recebendo e transmitindo, né? E conhecimento também. Ele tem muito conhecimento. Todas as lives que Chico fez, não vi todas, óbvio, na pandemia. Ele segurou muito a onda da gente nessa pandemia, todo mundo chamava ele para fazer live, ele até aceitava, eu acho. E uma live era diferente da outra. Incrível. E ele não ficava falando dele mesmo. Ele ficava falando de música brasileira. E a história da música brasileira, contando sobre vários compositores, sobre vários músicos, sobre vários intérpretes. Ele sabe muito, é muito lindo esse olhar que ele tem para fora. Que não fica aquela vaidade de autoexaltação, sabe? E outros trabalhos, além de que você falou ali que tá querendo vir alguma coisa de inédita, o que mais que você tá querendo, vai produzir, ou vai lançar, ou vai atuar? Que você tá olhando assim, que você quer falar sobre isso, assim, vou caminhar para cá. Olha, eu tenho tem uma série que eu já fiz, que vai estrear ano que vem, que chama Fim, que é a adaptação do livro de Fernanda Torres, aquele livro Fim, que ela mesma adaptou para a série que a Andrucha dirige, que deve sair ano que vem, ainda não tem data, na Globo Aberta e na Globoplay. E tem a segunda temporada de Dom, que é da Amazon, que teve a primeira, a gente já filmou a segunda, ia ser esse ano, mas o Breno Silveira, o diretor, morreu e ano que vem vai sair. A gente vai gravar a terceira agora. Ano que vem ainda vou circular com a Hora da Estrela. Quero muito fazer uma turnê no Nordeste. Todo dia pedem e todo dia eu enlouqueço a produção, pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero, não sei, quero ajudar de alguma forma na cultura aí, dessa gestão aí do presidente novo, não sei. Eu tô querendo trabalhar, não sei como. Eu quero... não sei ainda. Isso é uma coisa que eu venho pensando. Nem sei se vai ser possível, mas... E aí eu tenho uns projetos que eu tenho que pensar para 2024, assim.
Porque eu ainda 2023 ainda vou circular com a Hora da Estrela. E aí eu tenho uns livros que eu sou meio apaixonada e estou atrás para ver se faço Adaptação. assim, participo de umas coisas que já estão com direitos, mas nada que eu possa dizer assim. Mas eu vou fazer esse trabalho de música que também não tenho como falar ainda. Muito bom. Laila, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Enfim, foi fantástico. Obrigado por você estar aqui, compartilhar a sua história. E deixar também o microfone aberto, se quiser deixar algum recado, fica à vontade. Eu que agradeço. Acabou que eu falei pra caramba, né? Bom é isso. Bom sinal de que fluiu. Obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia. E eu espero você que está ouvindo e você também lá no Teatro Vivo. Quem sabe você não dá um pulo em São Paulo. Teatro Vivo de quinta a domingo, A Hora da Estrela ou O Canto de Macabé. É um texto incrível de Clarice Lispector com atores maravilhosos, uma banda incrível em cena, Cláudia Ventura, Leonardo Midiorin e música original de Chico César. Incrível, incrível. Olha, muito obrigado. E você que está aí acompanhando, chegou até aqui, até o final, deixa o seu curtir. Vamos conscientizar o algoritmo para que compartilhe mais conteúdos assim para mais gente, tá bom? Então se inscreve no nosso canal, vai estar também linkado sobre a peça dela, as redes sociais da Laila, para você curtir, compartilhar, ficar sabendo aonde ela vai estar em cartaz, se vai estar na sua cidade, enfim. Curte e compartilha. Até a próxima. Tchau!